Fala pessoal, começando agora mais um episódio do Ângulo Podcast. Oficialmente agora esse é o podcast número 2 aqui. Tá aqui eu e meu amigo Val e temos um convidado hoje super especial, né, Val? Mas fala um pouquinho sobre esse convidado aí pro pessoal saber quem que é, mas não fala o nome dele, dá só um spoiler assim de leve das histórias. Então, boa noite a todos. Bem-vindo ao segundo podcast oficial da Ângulo. Estamos aqui com uma pessoa muito especial. Foi o início da minha trajetória na fotografia. Eu morava em Braga, aí tive a oportunidade de vir para aqui para o Barreiro trabalhar. Uma pessoa me convidou e eu conheci esse cara espetacular. E quem é, Lucas? Vamos falar? Vamos. É o Caleb França. Pô, seja É o bem-vindo, Caleb. Calebão. Pô, isso aí, muito bom estar com vocês aqui de novo, Tamo junto, né? cara. Val, falar de vocês, falar do Val é falar de um irmão meu, né? Um irmão que a vida me deu aí nos últimos 5 anos, 7 anos já, 7 anos. faz 2 anos que já era 5. É. 7 anos já dessa amizade, um cara que eu vi crescer demais na profissão, né? Começou lá, a gente vai falar um pouquinho do início, né? Sim, sim. E estou muito orgulhoso mesmo de vocês, de ver o trabalho que vocês estão desempenhando, o trabalho que o Val está desempenhando. E é uma referência. Hoje, em Portugal, o Val, a Ângulo, uma referência mesmo em fotografia imobiliária. É isso aí, pessoal. Já aproveita aí que tá nesse clima aqui, a gente já se conhece, estamos todo mundo em casa aqui, né? Então já faz um favor para mim, pro Val, pro Caleb. Já pega esse vídeo aí, já compartilha, já curte, já manda para todos os seus contatos aí que tenham interesse em comprar um imóvel ou que tenham interesse em saber um pouco mais sobre como funciona o ramo imobiliário. Porque o ramo imobiliário não é só sobre comprar e vender casas, né, Val? É isso aí. Aqui o podcast da Ângulo a gente vai trazer diversos empreendedores, além de empreendedores e investidores, e também profissionais que atuam na área, assim como o Val, que é como o Caleb acabou de falar, é um profissional de excelência no ramo da fotografia imobiliária. E agora eu tô chegando para somar aí juntamente com os vídeos, né? Val, vamos lá, vamos conversar com alguma pergunta aí. Já manda uma perguntona braba É, aí pro Caleb. vamos falar primeiro um pouquinho, né, de como tudo começou. A gente já falou. Vamos. E foi um pouquinho antes da pandemia, né, quando a gente se conheceu. Foi antes E da eu vim pandemia. para 2001, 2021, 2019. 2019, 2019. por aí, né? Aí eu vim para aqui pro Barreiro. Aí eu conheci o Caleb. Tinha outras pessoas lá também, mas eu e o Caleb a gente se deu muito bem. E na pandemia eu lembro que tava todo mundo em casa e o Caleb, lembra daquele mês que tu angariou umas 30 casas, mano? Lembro. Foi o mercado tava muito doido, né, cara? Porque era um mercado diferente no Barreiro, né? Era tudo barato, Era né? tudo muito barato. Eu me lembro que uma das primeiras casas que eu vendi foi 38 mil euros. Me lembro até hoje, era uma casa na Baixa da Banheira, um T1 mais um, devia ter uns 40 metros quadrados a casa. E a pessoa que comprou, ela comprou através de crédito bancário. Imagina, na época, a gente achava que a avaliação não ia dar. Imagina, 38 mil euros. A gente achava que a avaliação bancária não ia chegar no valor que ela precisava. E eu não me recordo muito bem, mas se eu não me engano, não chegou no valor. Ela teve que completar ainda com valor a mais e tal. E aí entrou a pandemia. Entrou a pandemia e não tinha consultor. Os consultores, muitos pararam, né? Até muitos que trabalhavam com a gente na altura pararam. E aí, eu naquela época ali, eu fiz angariação de quase 30 casas. E foi ali que a gente começou a fazer vídeo, que quase não tinha ninguém aqui, porque como não tinha muita visita, ninguém queria sair de casa, a gente pensou na ideia de fazer os vídeos. Eu já fazia alguns vídeos, né? Sim. Mas apresentando, tu começou a apresentar os imóveis. Mostra aí, Lucas, um vídeo que o Caleb... Vou colocar um vídeo aqui Só para vocês. antes. Calma. Para. É interessante a gente falar uma coisa, porque os vídeos que o pessoal fazia na época eram vídeos de fotos. O pessoal tirava as fotos Era e PowerPoint, fazia umas montagens das Sim. fotos. E aí a gente começou a pensar assim, cara, a gente tem que ter um diferencial. Aí a gente gravou uns vídeos assim, né? E em seguida entrou a pandemia. Então, quando a pandemia entrou, nós já tínhamos uma expertise, o Val já tinha expertise de gravar o vídeo, a gente já tinha as ideias, os insights de como fazer. E aí, o que a gente vai ver agora é desse período antes ainda da pandemia,
aqueles primeiros vídeos que a gente fez, agora pode soltar, agora soltei. Mas não tava assim tão bom, Não, né? Porque era no início. era bem no Eu tinha começo. uma câmera Osmo Pocket, o Osmo Pocket 1, Que era, a imagem não que já era o era, estouro mas na a imagem época. já não é tão boa igual Mas hoje. Eu era que filmava em ano? 4K. Que ano que era isso aí? 2019. 2000. Nossa. Mas só que eu não tinha dinheiro para comprar equipamento, mano, entendeu? É, Eu trabalhava com o equipamento que eu tinha. E a empresa que a gente trabalhava, apesar de ter a visão de fazer esse tipo de investimento, não fazia adequadamente como deveria ser para ter um material de melhor qualidade, né? Entendeu? Então vamos ver lá o vídeo. Eu vou soltar aqui, ó. Bota só o iníciozinho, depois Só bota o início. outro. Olha lá, ó. Esse aqui é o vídeo. Essa era a abertura que eu fiz. Aí, Ó, o Caleb. Cara, eu nem me lembro que casa é essa, mano. Eu tinha cabelo, cara. Cara, Essa eu também não eu lembro. ia falar isso agora. Essa eu também não lembro, mas tem cara. duas que é em Pinhal Novo que vamos mostrar daqui a pouco. Mas Deixa isso eu aí, ver que mano, ó, casa que é essa aí. 2019 tava muito bom, mano. É. Olha lá, ó. É porque não tem um som, Ah, né? Não isso dá pra aí, pôr o essa som. casa. Dá pra pôr o som aqui, ó. Essa casa aí, essa casa tem história, cara. Eu lembrei Ah. agora que casa é essa. Bota ele falando, bota lá. Ó, vou voltar aqui, ó, pra vocês verem. Aqui é o vídeo. Essa casa é daquele senhor. Essa casa é em casal Do Marco. Casal do Marco, Ah, do sim. Santiago. Sim, É do isso, Santiago. Santiago. A Olha lá, história ó. do Santiago é fantástica. Um belo forno, um fogão, os armários todos já colocados, uma pedra de mármore na bancada, muito bem reforçada, muito espaço para arrumos. Essa parte aqui, ó. Lembra o valor desse móvel? Essa casa eu vendi ela uma pedra. 116 mil, 117 mil, eu acho, na época. Caramba. Tá vendo? Era muito lento o vídeo, mas estava. Pro início. Ninguém fazia isso aqui em Portugal, né? Ninguém fazia. Era o início de tudo, assim, que a gente... E essa casa tem muita história, cara. Ah, Porque o Santiago, como é que eu conheci o Santiago? Eu vi na internet uma casa para angariar. E aí eu falei, cara, eu tava recém começando no mercado, né? Eu falei, cara, eu tenho que angariar a casa desse cara. E não era essa casa, era uma outra casa, no Lavradio. Era 49 mil a casa na época. E aí eu liguei pro cara, ele foi super grosso comigo, cara. Você é mais um consultor que quer me ligar aqui, eu não lembro aguento dessa mais, isso história. aqui. Daí eu falei, caraca, eu preciso dessa casa. E aí eu falei, não, 6,5 eu tô aí. Ele, olha, não é 6,31, não é 6,28, é 6,5. Deu, não, 6,5 eu tô aí. Aí eu fui. Eu cheguei lá, cara, ele já tinha falado no telefone, eu não assino contrato, eu não faço exclusividade, não faço nada. Ele quer vender a casa, arruma o cliente compra. Eu fui lá, quando eu cheguei, ele me viu e falou assim, mais um consultor desse aventureiro, não sei o quê. Começou a me tirar para escanteio. Eu comecei a contornar. Quando vi, estava sentado com ele assinando o contrato, assinou o contrato, nos deu a casa. Depois eu vendi essa casa lá de... Casal do Marco. Não, eu vendi essa do Lavradio Ah, para uma cliente, para um rapaz. Um rapaz tinha dado um rolo, um consultor nosso tinha vendido, não deu certo porque a mulher tinha dito que era solteira e, na verdade, a mulher era divorciada. E dias antes da escritura, caiu o negócio porque ela tinha dito que era divorciada. Aí o negócio caiu no meu colo para um cliente. Tiago Mestre, o nome do cliente que comprou a casa. O Tiago foi lá e comprou a casa. Pronto, vendi a casa. Aí, quando eu vendi essa casa do Lavradio, o Santiago me ligou. Ele disse assim, agora eu vou te dar todas as casas que eu tenho para vender. E ele me deu essa casa aí. E esse dia foi o dia que eu fiz a escritura. Eu marquei de fazer a escritura foi aí perto. E já marcamos de fazer a angariação. Fiz a angariação e em seguida o Val foi lá fazer o vídeo da casa. E a gente foi lá fazer esse vídeo aí. você vê que não tinha corte, não tinha nada. Eu ia acompanhando ele por dentro da casa. É. Era Eu um nunca tinha POV entrado na mesmo. casa. Eu nunca tinha entrado na casa, não sabia nem que a casa tinha. Tu pode ver que no vídeo eu falo assim, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Mas e o texto? Porque, Que tipo assim, eu assisti o texto? vídeo e eu vi você falando da casa com propriedade, pô. Que texto, mano. É. Não tinha texto nenhum. Não, mas o Eu cara nunca sempre, tinha entrado. o cara sempre foi desenrolado e sempre falou muito bem, assim, entendeu? Porque, na verdade, tu é jornalista, Eu né? sou Tu é formado jornalista. né, Caleb? Sou No jornalista. Brasil, né? Tu É. trabalhou numa empresa de jornalismo esportivo, né? Trabalhei Você trabalhou na na rádio, né? Trabalhei Numa na Rádio rádio. Grenal. A rádio existe até hoje, é uma das maiores rádios do Rio Grande do Sul. Trabalhei lá por 4 ou 5 anos. Trabalhei com futebol, muitos anos com futebol, né? E pronto, trabalhei em TV, trabalhei também, fiz
Participei de um programa chamado Virando o Jogo por bastante tempo. Fiz vídeos de internet também. Então, já essa desenvoltura vem do jornalismo, Sim. né? Vem do jornalismo. Aí depois, Val, eu vendi essa casa. Vendi essa casa para uma brasileira. Até hoje, minha amiga, Tatiane. Tatiane, um abraço para ti. E a Tatiane comprou essa casa e ela não tinha condição de É comprar. a mineira, Tatiane? Não. Não sei se ela era mineiro, o que é. Não me lembro o que ela é. Gente boa mesmo. Põe outro vídeo pra gente ver do Caleb lá em Piau Novo. Vou Tem um que é em colocar, Piau já. Novo. É. Aí, essa casa, ainda nessa casa antes de ir pro Pinhão Novo, ainda nessa casa de Casal do Marco, a Tatiane comprou a casa. Aí eu fiquei amigo do Santiago. O Santiago foi meu amigo. Tudo que era imóvel que ele comprava, ele vinha me entregar para eu vender. Aí a Tatiane resolveu comprar a casa, cara. E a Tatiane veio e falou: não, eu tenho dinheiro para entrada, não sei o quê. Deu algum rolo que ela não conseguiu dinheiro para entrada, só que estava com o crédito aprovado. E ela virou para mim assim: ó, eu vou te dar 9 cheques para tu bater o martelo nessa casa. Eu, como a Tatiane, você tá maluca? 9 não, 10 cheques de 3 mil para bater a entrada da casa. Precisava de uma entrada de 30 mil na época. E aí, como é que eu vou desenrolar com o Santiago? Lembra que o Santiago era o cara que não queria nem me dar a primeira angariação. Aí eu liguei pro Santiago, falei: Santiago, a casa está vendida. Ah, mas e o CPCV? Não tem CPCV nenhum. Não tem contrato de promessa. Mano, pro pessoal que tá em casa, entender, explica o que é um CPCV, por favor, Caleb. Tá. CPCV é um contrato promessa de compra e venda, tá? É quando o cliente faz um compromisso, o cliente comprador faz um compromisso com o cliente vendedor de que ele não vai voltar atrás, ele vai comprar a casa. E o cliente vendedor faz um compromisso com ele que ele vai vender a casa para aquele cliente. O CPCV tem várias nuances, pode ter várias cláusulas, pode ter cláusulas de quebra de contrato, pode ter cláusula onde o cliente perde o dinheiro, pode ter cláusula... Enfim, é um contrato que é quase que sempre obrigatório, né? E quando o negócio é via banco, envolve financiamento bancário, ele tem uma importância muito grande, porque é o que garante que o cliente vendedor vai tirar a casa do mercado, né? Ele recebe um sinal, aí o sinal é combinado, às vezes tem clientes que dão 10%, que é o valor que o banco perde de entrada, tem clientes que dão 20%, tem clientes que dão mais, mas é um contrato que amarra o negócio, né? E nunca é em cheques, em 10 cheques e tal, não tem como, né? O que aconteceu nesse caso, eu fiz o negócio, fechei o negócio, fechei a escritura, marquei a escritura, e agora eu tinha que falar com o meu cliente, que não gostava, que no início não gostava de mim. Eu falei: ô Santiago, é o seguinte, a escritura está marcada, a casa está vendida, mas assim, ela deu essa condição aqui para ela fechar o negócio. Ela vai ter que dar 10 cheques de 3 mil euros. E aí ele falou: como assim, Caleb? Não, são 10 cheques de 3 mil euros ou não tem negócio. Dele: não, só tu mesmo. Aí fechou o negócio. Até hoje o Santiago me liga para me mandar uma casa ou outra para vender. Que top, Boa. Boa. Mas hoje isso é permitido fazer? Dar um Não, tipo, isso 10 não, cheque? isso não é permitido. Porque no dia da escritura, você tem que comprovar que deu entrada, Entendi. né? Ela provou que deu entrada, foi provado tudo. Mas o negócio com o cliente foi feito dessa forma, com o vendedor foi feito dessa forma. Desde que ambas as partes estejam de comum De acordo. acordo, não tem problema nenhum. Entendeu? É. Esse vídeo aqui é da onde? De qual É casa? Piau Novo. Esse vídeo você fez também. Sim, Sim, todos sim. eu que fazia. Vamos lá É. ver. Ó, já dá pra ver o Caleb bem. Ó lá, ó. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Caleb França, nós somos da XP Real Estate, imobiliária no centro do Barreiro. Não, isso é E no hoje Barreiro. Nós vamos conhecer um imóvel com 5 quartos, 2 suítes, Tem até uma lapela ali, ó. espetacular. Você vai se Aí encantar, já tenho tinha certeza. evoluído, já tinha um Vem com a lapela. gente. Vem com a gente. Vamos começar pela cozinha, uma das melhores partes da casa, como sempre. A cozinha espetacular, formatada em L, que é para você ter uma melhor circulação no espaço e também para aproveitar tudo o que E essa vendia casa bem e esses essa vídeos, né, cozinha Caleb? Eu lembro que as tem a pessoas oferecer. ficaram viciadas Então, nos vamos vídeos. começar alguns. aqui. Dá uma olhada nisso. Placa vitrocerâmica, uma placa que vai deixar o seu alimento espetacular. Você vai comer uma comida deliciosa. Essa pedra não se encontra Caramba. em qualquer lugar. Aqui no Barreiro, Fala são muito poucas as casas que vêm com essa pedra. É uma pedra de alta qualidade, resistente ao calor, resistente a choques e resistente também à água em alta temperatura. Às vezes, as placas elas são resistentes ao calor do fundo da panela, mas se você joga uma água em alta temperatura,
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. E o que o cara da agência falava dos vídeos? Porque vocês, como que foi? Tipo assim, porque igual vocês falaram, vocês pegaram o começo de tudo. Aí do nada, vocês dois malucos chegaram lá com a ideia e falaram, cara, vamos fazer uns vídeos. Como que foi pra ele, assim? Tipo assim, como que ele reagiu? E tipo assim, lógico, você não trabalhava sozinho. Uhum. Tinha os seus companheiros também lá, os outros consultores. Como que as outras pessoas enxergavam você? Tipo assim, pô, o cara tá fazendo um negócio diferente. Rolou aquela certa inveja, não rolou? Como que foi? Como que você Cara, soube? eu acho que inveja não rolou. Eu acho que rolou, o que rolou e foi muito legal, que todo mundo queria gravar. Sim. Aí todos os outros consultores começaram a querer gravar. Mas depois também pararam e só, É, rapaz, fizeram 1, 2, depois, não quero mais, porque isso não é pra mim, que não tinha muita tal. Não tinha muita desenvoltura às vezes desenvoltura, e tal, entendeu? E assim, e como a maioria era consultores brasileiros, né, só tinha um português lá, rapaz, era difícil falar os termos aqui de Portugal, entendeu? é. Né? Então, errava muito, não é banheiro, é casa de banho, entendeu? Essas coisas assim, entendeu? Sim, sim. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, porque eu foco muito na dúvida do pessoal que tá em casa, né? Uhum, O cara chega em Portugal, ele quer trabalhar como consultor imobiliário. uhum. Precisa de alguma licença? Como que é o procedimento? Como que faz para, pô, eu só chego na imobiliária, eu entrego um currículo, estou contratado? Como que é? Tá, vamos aproveitar É, essa pergunta e vamos. Eu lembro, como tu chegou aqui em Portugal, eu lembro que tu me falou que tu veio trabalhar numa rádio, no no jornal. jornal, Yeah, e chegou aqui e tu ficou sem emprego. Conta aí, exato. como tu começou na área Então, imobiliária. eu saio do Brasil para Portugal para trabalhar num jornal aqui que estava montando uma redação de futebol brasileiro, né? Devido ao aumento de brasileiros aqui em Portugal e tal, tava tudo certo, tudo alinhado. E quando eu chego em Portugal, esse negócio caiu, né? E eu, enfim, fiquei sem trabalho, fiquei sem trabalho. Aí eu fui trabalhar numa empresa de limpeza de ginásio, de academia. E aí fiquei um mês lá e tal. E depois aquilo ali não era para mim, não é que não era para mim, aquilo eu não gerava o recurso necessário para trazer minha família, né? Então era muito complicado assim, era um salário bem baixo, né? E eu não conseguia com aquele salário trazer a minha família. Então, aí eu fui para um outro trabalho, né, que não depois em outra oportunidade eu conto, porque deu um rolo danado lá também. Aí eu me vi sem emprego. 3 meses em Portugal, eu me vi sem emprego. E aí surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar na Experience Group, né, e pronto. E aí daí eu entrei no mercado imobiliário, sem conhecer nada do mercado imobiliário, sem ter a mínima noção dos termos técnicos, sem ter a mínima noção de documento, sem ter a mínima noção disso que o Lucas perguntou, se eu precisava de alguma licença para trabalhar, se era permitido eu exercer a atividade que eu estava exercendo. Porque no Brasil tem o Cresci, né? Que é um registro para consultor imobiliário. Então, eu caí de paraquedas no mercado imobiliário. Eu não sabia absolutamente nada. Se tu essa dúvida do que é um CPCV, eu tinha todos os dias, entendeu? Tudo. Então, mas como a empresa que a gente começou, ela também estava começando, eu acho que foi uma baita escola, foi uma grande escola, porque a gente não tinha um departamento processual, a gente não tinha um departamento jurídico, a gente tinha um departamento de marketing, que era o Val, e tinha os consultores. E depois o restante a gente tinha que desenrolar e fazer. Não tinha toda a estrutura que uma imobiliária aqui em Portugal normalmente tem, né? Então, e o que que eu fiz? Eu aproveitei, eu acho que isso foi a grande sacada para mim, né? Eu aproveitei a oportunidade que me foi dada e eu resolvi descobrir tudo sobre esse mercado. Eu aprendi sobre o que que era cada documento, o que que era uma caderneta predial, o que que era um documento de habitação, uma licença de habitação. Eu descobri o porquê que o porquê que dava errado algumas casas, o porquê que alguns documentos não saíam. Então eu fui me aprofundando em várias partes técnicas da venda de um imóvel, né? Porque isso influencia em tudo. Influencia desde o momento que você vai angariar uma casa até o momento que você vai fazer a escritura. Você Aprendeu na marra na mesmo. E marra. eu lembro que o Broker, depois, eu fiz vários vídeos com ele, né?
Já para ele não estar ensinando isso o tempo todo. A gente fez um vídeo e colocou nas nuvens e a pessoa, os consultores que entravam novos, Sim. ia lá e via o vídeo. Ele explicando que era CPCV, explicando toda a papelada. Agora, Entendeu? o que que é o broker, Val? O broker é tipo o dono da agência, É. É o chefe da É equipe, o né? chefe da equipe ou o dono da O dono da agência, né? agência. É o que vai coordenar É o cabeça ali, tipo, É o como se fosse o... cabeça. Entendi. É. Legal. Então eu aprendi na marra, cara. E eu tive que aprender na marra, porque ah, tinha pessoas ali para me ensinar, mas era um mercado muito ágil. Então a pessoa que tinha para me ensinar estava sempre envolvida com algum outro negócio, não tinha tempo para parar. Né? E como não tinha essa estrutura, nós éramos essa Sim, eu estrutura. lembro. Marcar escritura, certificado energético, licença de habitação, certidão permanente, toda a documentação para venda do imóvel a gente tinha que desenrolar. E tem uma tal de licença AMI, AMI. Como que Pronto, funciona isso? O que que seria essa pronto. A licença? licença AMI é uma licença que é emitida pelo INPIC, né? Que é o que permite que uma imobiliária esteja aberta e exerça a sua função. O consultor, quando chega numa imobiliária, ele não precisa necessariamente ter a licença AMI, ele pode trabalhar através da licença AMI da Da imobiliária. imobiliária, que é o que na maioria das vezes acontece, né? Mas se você quiser ter uma agência, se você quiser ter uma agência de venda de imóveis, você precisa ter a licença AMI. A licença AMI ela pode ser tirada como você pode abrir uma empresa e tirar uma licença AMI, ou você pode, como pessoa física, sem ter uma empresa, né, como um cidadão comum, ir lá e tirar uma licença AMI. Inclusive, tu já tem tua imobiliária agora, né? Fala um pouquinho sobre Tem. ela, fala Para o Tem. pessoal de casa saber. É, pronto, a gente fundou a Kairos. A gente, quando eu digo a gente, eu falo eu e mais a minha esposa, né? Nós fundamos a Kairos. A Kairos está engatinhando, né? Tá aí na sua quarta escritura, tá indo para a quinta escritura, né? Com muita calma, com muita tranquilidade, assim, a gente não está fazendo por fazer e também não está acelerando nenhum processo. A Kairos significa oportunidade, né? Então a gente mesclou o grego, que eu gosto muito do grego, que também o Kairos tem a ver com tempo, né? Que é um tempo de oportunidade, né? E a gente foi um tempo de oportunidade na nossa vida e é um tempo de oportunidades em Portugal, onde surgem oportunidades o tempo todo para que se compre uma casa, seja para investimento, seja para habitação. Então, qual que é o nosso foco? O nosso foco hoje é o cliente jovem português, devido às novas leis que estão em vigor, e também o cliente estrangeiro. Eu tenho muitos clientes estrangeiros, muitos clientes de fora de Portugal que compram com a gente, clientes da Angola, clientes do Brasil. Então, eu consegui, nesses quase 7 anos de experiência no mercado imobiliário, atrair clientes estrangeiros e mostrar para eles que eles podem investir em Portugal, que eles conseguem investir em Portugal com o dinheiro do país deles. E também estou conseguindo colocar na cabeça de alguns clientes portugueses de que eles podem, com o dinheiro deles, também investir no Brasil, né? E tenho feito parcerias com imobiliárias no Brasil, onde o cliente português consegue comprar o imóvel lá no Brasil e rentabilizar quase que equiparadamente no valor de um aluguel aqui. Vamos supor, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, vamos dizer que hoje um T2 aqui no Barreiro se paga em torno de 200 a 230, 250 mil, dependendo da zona que vai comprar e dependendo da qualidade do imóvel. Esse imóvel de 200, 250 mil, você vai alugar ele, aqui vai arrendar ele aqui no Barreiro, por 1.200 euros. Vai ter uma yield interessante, vai conseguir equilibrar, mas você empenhou muito dinheiro. O seu tempo de retorno é muito longo. Vai demorar até você ter esse retorno, o imóvel se pagar, e aí você está realmente rentabilizando quase que todo o valor do arrendamento no mês, tirando ali os impostos, né? Agora, se você pegar 100 mil euros, 100 mil euros hoje em reais, são 600 e poucos mil reais. Dependendo da região, você consegue comprar 4 imóveis. O seu investimento é menor e você vai rentabilizar no frigir dos ovos, multiplicando por 6, a mesma coisa que teria que investir aqui em um imóvel, gastando 250 mil. Então, a ideia central, um dos braços que a gente tem investido hoje também para atrair o cliente português a investir no Brasil é esse.
Só te interrompendo aqui, Sim, qual que é o arroba da Kairos para o pessoal que quer entrar em contato com você? é o @Kairos com capa, Ok? _Real Estate PT. Pessoal, vai estar passando aqui embaixo o arroba da Kairos. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato lá, que o Caleb, junto com a esposa dele, a Maharish, vão estar de prontidão lá para atender vocês e sanar todas as dúvidas. Falando em dúvida, eu já quero aqui fazer mais uma pergunta, porque eu Vamos me lá. ponho no lugar do espectador. Eu sei que o espectador tem muitas dúvidas. A gente estava falando aqui agora sobre essa questão de investir em outros países, certo? No Brasil, até onde eu sei no setor imobiliário, se você compra um imóvel e daqui 5 anos, 2 anos você quer vender, você pode retirar o dinheiro do imóvel, da compra do imóvel, e pode investir num carro, pode investir em qualquer outra coisa, ou simplesmente pegar o dinheiro e viajar. Esses tempos atrás, eu estava conversando com um investidor, e ele estava comentando comigo que aqui em Portugal funciona de uma maneira um pouco diferente. Se a pessoa investe dinheiro aqui num imóvel, num patrimônio que seja imóvel, e ela decida vender, ela tem que pegar o dinheiro desse imóvel e reinvestir em outro imóvel, porque se ela for comprar outra coisa que não seja imóvel, ela vai pagar uma multa. Isso é verdade? Isso procede aqui em Portugal ou não? Mais ou menos, né? O que acontece? Aqui em Portugal tem uma lei que é a lei da mais-valia, né? Eu não sei nem se é uma, acredito que seja uma lei, pelo que eu me lembro, é uma lei. Como é que funciona? A pessoa que te disse isso, provavelmente, ela comprou um imóvel por, digamos, 50 mil há uns anos atrás, aí agora esse imóvel supervalorizou e ela vendeu por 200 mil, tá? Hipoteticamente. O que é a mais-valia? A mais-valia você tem que pagar, se eu não estou enganado, 21% sobre 71% Nossa. para o Estado. Então você tem que fazer qual conta? Se você, do lucro, né? Se você comprou por 50 e vendeu por 200, você teve um lucro de 150. Você tem que tirar desses 150 mil de lucro 71%. Desses 71%, você calcula 21%. Esses 21% você dá para o Estado. A não ser que você invista esse lucro na compra de outro imóvel. Entendi. Aí você fica isento da mais-valia. Então, o que um investidor faz? O investidor, ele compra um imóvel e aí o que é considerado lucro? É tudo aquilo que você ganhou limpo do imóvel. Vamos supor, comprou um imóvel por 50, mas gastou 50 para remodelar o imóvel. Tem nota fiscal, tem Sim. fatura dos Isso não 50 entra mil. na. Isso não entra. Você não lucrou 150, você lucrou 100, vendeu por 200, lucrou 100 É 71% em cima do do lucro. lucro. Ah, Né? Então, essa é a lei da mais-valia. Agora, o que se faz, na maioria das vezes, os investidores, o que eles fazem? Eles estão sempre comprando imóveis. Então, eles compram outro imóvel, justificam que foi a compra de outro imóvel, e aí eles não têm que pagar essa mais-valia. Agora, um consumidor geral, ele sempre que vender uma casa, ele tem que pagar a mais-valia para o Estado. Então, se lá atrás ele comprou, a não ser que seja uma herança parece que também não tem mais valia. Se ele comprou o imóvel lá atrás por 100 mil e agora resolveu trocar de imóvel, vendeu por 200, ele tem que pagar mais valia para o Estado, ele não tem escapatória. Entendi, interessante. É porque eu tinha ouvido falar isso, eu falei, cara, mas será que é? Porque eu falei, cara, tipo assim, você compra um bem, tá, por mais que daqui 2, 3 anos supervalorizou 100, 150%, mas o bem é teu. Tu comprou com teu dinheiro, e eu falei, cara, eu vou fazer essa pergunta, porque eu tinha essa dúvida. Mas essa mais-valia, ela é válida em toda a União Europeia ou só em Portugal? Não, eu sei que em Portugal é assim. Fora da União Europeia, fora de Portugal, eu não sei como é que funciona. Eu sei que aqui é assim. qual é a diferença que tu acha daquela época para cá? O que é que mudou no mercado imobiliário? O que é que tu tem a dizer para novos consultores que vêm do Brasil e querem trabalhar aqui como consultor imobiliário? Val, o mercado mudou muito. Mudou muito. Tem duas coisas que a gente precisa analisar, né? Aonde que essas mudanças aconteceram e por que elas aconteceram, né? Eu acho que a pandemia, ela causou um rebuliço no mercado imobiliário. Pelo menos aqui em Portugal. Por que eu vejo isso? Eu vejo assim, imagina, você podia fazer visita numa casa a qualquer momento. Então, nós não tínhamos a preocupação de ter fotos profissionais, nós não tínhamos preocupação de ter vídeos profissionais, porque a gente, a qualquer momento, podia pegar no cliente e ir lá fazer a visita na casa. Então, o vídeo, apesar de ter uma importância, ele não era tão relevante, talvez, para uma venda da casa. Isso eu estou falando de 5, 6 anos atrás. A gente está em 25, a pandemia foi em 2020. Então, essa é a primeira mudança que eu acho que foi drástica. A gente não dava tanta importância para o marketing e para o vídeo da casa, para a foto da casa,
quanto a gente dá hoje. Até porque angariar é mais fácil, né? Eu lembro que a gente chegava na agência cedo, tu chegava na agência, ia lá no OLX, no Sim. mercado, no Idealista, Idealista e e tu tudo. ficava catando os imóveis, Ligava. vendo e ligando para os proprietários e assim Uhum. angariava. Hoje em dia já não é mais assim, Já né? não é mais assim. Já não é mais assim. Hoje em dia, eu vejo que. Aí entra nessa segunda parte que eu ia falar. Eu acho que o operacional ficou mais difícil. O terreno ficou mais difícil para angariar, para vender. Por que eu acho que ficou mais difícil? Porque o cliente vendedor, ele tem muito mais poder. A nossa lei aqui em Portugal funciona muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, até onde eu sei, o cliente vendedor ele é quase que obrigado a ter uma imobiliária vendendo o seu imóvel. E isso é uma lei que ajuda a movimentar a economia do país, porque o setor imobiliário ele movimenta muito forte a economia de um país, tanto desde a construção civil até as vendas de casa, é um dos setores mais fortes que um país pode ter. Quando um país ele praticamente obriga o cliente vendedor a fazer a venda da casa através de uma agência credenciada pelo Estado, o que vai acontecer? Essa agência sempre vai ter um movimento, um fluxo muito grande. Aqui não tem isso. Então, o cliente vendedor tem muito poder. E o poder que o cliente vendedor tem é dele botar o anúncio dele, ele vende a casa, ele não tem que pagar comissão para ninguém. E o jeito que o mercado está aquecido aqui em Portugal, ele vende da noite por dia a casa. Então, o consultor imobiliário de sucesso, ele tem que aliar toda essa transformação que o mercado teve da tecnologia, ele tem que aliar toda a persuasão e ele tem que ter uma coisa que eu acho que isso nunca vai mudar no mercado imobiliário. Ele tem que ter muito contato. Ele tem que ter uma agenda de clientes muito Networking. grande. Então, para quem network muito chega grande. agora, assim, tipo um brasileiro que vem morar aqui em Portugal, trabalhar com isso, é bem mais difícil do que antes, né? É mais difícil. Hoje em dia, eu acho que é mais fácil para quem chega entrar numa agência consolidada, né? Uma agência, um nome. Porque ali vai ter sempre vai ter sempre uma leva de clientes que deixou. Cara, eu cansei de ver clientes deixar de ser atendido por outros consultores. Eu trabalhei em agências grandes também. E fui diretor comercial de agências grandes também. Depois a gente pode falar um pouco dessa trajetória. E eu cansei de ver consultores meus, eles não darem conta de atender a quantidade de cliente que tem. Aí chegava um brasileiro, alguém que chegou agora do Brasil, queria trabalhar. A gente pegava naquele monte de cliente que estava sem ser atendido e entregava para ele. E ali o cara ia formar a carteira de clientes dele. Uma agência hoje começando, como a nossa, por exemplo, como a Kairos, é muito mais difícil para um consultor se virar. Porque quem são os meus clientes? Meus clientes são os clientes. É o Santiago, lá do início da minha carreira. É a Tatiane, no início da minha carreira, que agora está querendo vender a casa. Ela vai Alguns vender investidores que tu já conhece investidores de muito daqui da tempo. cidade, de Sim. outros lugares que eu já conheço há muito tempo. Esses são os Sim. meus clientes vendedores hoje. Né? Não que eu não tenha outros clientes vendedores, tenho. Né? Não que eu não vá bater em outras placas, em outros lugares para conquistar, vou, mas está muito mais difícil. Então, essa mudança do mercado, ela foi muito drástica de uns anos para cá, né? Aproveita e fala um pouquinho da tua trajetória de como consultor, né? Tu começou Aham. na XP e depois... Pronto, comecei na XP e os primeiros 6 meses não vendi nada, né? Não vendi nada. Desespero, cara. Desespero. E até que consegui fazer um primeiro negócio, né? E me lembro que foi perto do Natal e ali destravou, né? Final de 2019, eu me lembro que um pouco antes, dia 4 de dezembro de 2019, a gente estava fazendo a primeira escritura. Um imóvel, eu vendi o imóvel para um investidor a pronto pagamento. Olha como é que era o mercado. Um imóvel a pronto pagamento, um terceiro andar, sem elevador, todo remodelado, a casa linda, 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 linda. 89 mil euros. Eu vendi a casa, 2 dias depois a casa estava arrendada. 2 dias depois da escritura, a casa estava arrendada por um grande amigo meu paquistanês, que vai assistir esse vídeo também. Eu lembro dele. O Umad. Eu Manda lembro. um abraço para ele. Um abraço, Umad, para ti e para a família. E o Umad ficou com essa casa até o ano passado. No ano passado que ele mudou de casa. Por quê? Porque o dono da casa vendeu a casa. 89 mil. E ele alugou a casa por 550 euros. Hoje é impensável um aluguel desses aqui no Barreiro. É impensável. Não existe nem para comprar uma casa remodelada por 89 mil.
Isso foi em dezembro de 2019. A gente tá falando de 5 anos atrás. Aí eu comecei a fazer uma venda aqui, outra ali. Aí entrou a pandemia, né, que a gente vinha falando antes, que daí todo mundo praticamente, o mercado, muita gente parou, e eu fui pra rua. Eu fui pra rua angariar, fui pra rua defender minha família, fui pra rua pra conseguir casa. Eu lembro de entrar nas casas de máscara com aqueles sapatinhos Aham. de... Era tipo uma meia de plástico, não era? aquele De negócio. sacola. Cara, quanta casa angariei assim, angariava pelo interfone, via a placa lá, ó, não conseguia ligar, aí chamava no interfone, a pessoa, olha, sou da não sei que não, mas manda o contrato, daí eu mandava o contrato por e-mail, aí a gente fazia o contrato por e-mail, assinava, mandava de volta, a gente dava um jeito de angariar a casa, né? Não dava desculpa, ia pra Não, cima. ia pra cima, ia pra cima. E aí passou a pandemia, foi quando em 2023, se eu não estou enganado, a Era Portugal me fez uma proposta para ser diretor comercial numa loja na Baixa da Banheira. E aí eu fui para a Era Portugal para ser diretor comercial ali na Baixa da Banheira. Fiquei ali um tempo. Eu acho que 2 meses depois, eu falei, ó, o Val tem que vir para cá. Para onde eu ia, eu levava o Val. Aí eu fui trabalhar na Baixa da Banheira É. também, com o Caleb. Passei um ano ainda lá. Ficou um ano lá. Daí eu falei, o Val tem que vir pra cá. Ah, mas as fotos... Não. O Val tem Porque que o fazer dono nossas era fotos. fotógrafo, O né? dono era fotógrafo. É. Aí eu falava, não, as fotos são muito boas, tal, mas eu quero o Val pra fazer as fotos. O Val vai fazer minhas fotos. Aí o Val foi pra lá, e acertaram lá, e o Val ficou trabalhando lá. Dali da Era da Baixa da Banheira, um ano depois, acho que uns 8 meses depois, não sei se chegou a dar um ano, né? As coisas estavam andando e tal. Aí eu saí da Era da Baixa da Banheira e eu já tinha o desejo de começar um trabalho meu, né? De ter uma agência minha. Mas foi um período conturbado, assim. A gente teve alguns problemas na família no Brasil, o meu sogro ficou doente, a minha esposa precisou ir ao Brasil e tal. Meu avô também depois veio a falecer, meu sogro também. Então foi um período que eu tirei, assim, quase que de sabático. Foram 6 ou 7 meses que eu tirei de sabático. Eu estava indo para uma viagem na Itália quando a Era do Marquês de Pombal me ligou, né? Eu estava para embarcar. E olha que engraçado, eu nunca perdi um voo na vida, nunca. E naquele dia eu tinha mandado um currículo meu pelo LinkedIn para a Era do Marquês de Pombal e acho que uns 3 dias antes. E naquele dia eu perdi o voo, cara. Caramba. Naquele dia eu acordei Desesperador. atrasado. Quando eu vi já era 7 horas, o voo era às 8, já não dava mais tempo. Eu fui para o aeroporto, meu Deus, eu tinha que estar na Itália, que eu tinha um compromisso na Itália, à noite daquele dia. E eu ainda tinha que chegar lá, pegar trem para ir até a cidade, tá uma confusão. Para ir para Verbania Pallanza. E aí, cara, eu fui pro aeroporto e falei, cara, lascou, não vou... Liguei pro meu amigo lá na Itália, falei, cara, vou ter que cancelar o compromisso, eu não vou chegar a tempo e tal. Nesse intervalo entre o voo que eu perdi, eu comprei outra passagem. Nessa espera para entrar no outro avião, a Era Portugal me ligou. Olha, estamos com o teu currículo aqui e tal, a gente tem uma vaga, o diretor comercial na Era do Marquês de Pombal. Eu falei, cara, uma loja no centro do país, cara, eu falei, cara, é lógico que eu quero pelo menos fazer entrevista, né? Eu falei para Marcela, né? Falei, Marcela, eu tô embarcando para Itália. E eu vou ficar um tempo fora, eu só volto daqui umas 2 semanas. Se não tiver problema... Ah, não tem problema e tal. Eu voltei, né? E fiz a entrevista e passei na entrevista. E aí entrei como diretor comercial na Era Marquês de Pombal. E o que eu fiz? Me levou. Chamei o Val pra lá também. Levou o Val. Levei o Val. Mas não era só pra fazer foto, porque eu já tava fazendo foto por conta. O Val já tava trabalhando por conta, Era só pra fazer, fez muita foto ainda pra lá, pra Marquês de E Pombal. aí, só que lá tinha um fotógrafo, cara. Eles tinham um fotógrafo já há muito tempo. Eu olhava as fotos e falava, cara, essas fotos do cara não vende, cara. Isso não adianta, essas fotos não adianta. Aí um dia eu me lembro que eu chamei o João Martins, que era o broker da agência. Falei, João, deixa eu mostrar umas fotos aqui. Eu mostrei as fotos do Val. Falei, cara, esse cara tem que tirar foto pra nós, cara. Vendendo imóveis no centro de Lisboa,
de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Lembra aquele apartamento que a gente fez de 3 milhões no centro do Príncipe Real? Lembro. Rapaz, um apartamento lindo, lindo, uma angariação exclusiva. E aí não tinha clique, não tinha nada. Eu falei, não tem nada porque as fotos estão ruins. Não tinha nem visita a casa. Não tinha nem visita. Aí foi lá o Val. O Val arrebentou. Cara. O Val fez o... Nossa, as fotos ficaram maravilhosas. O vídeo ficou top. Meu, a casa explodiu de visita. Depois venderam a casa e tal. Então, assim, esse tipo de trabalho que vocês fazem é fundamental para a venda do imóvel. O consultor hoje, a agência hoje, que está assistindo esse podcast, se tem um investimento que você tem que fazer para melhorar, para alavancar o seu negócio, é investir no trabalho que a Ângulo faz. Contrata a Ângulo. Eu não estou falando porque são meus amigos, eu estou falando porque eu experimentei, eu vi acontecer e eu sei a diferença que faz uma foto de qualquer outro profissional, não desmerecendo nenhum profissional, mas o trabalho que eles fazem, os cliques aumentam, as visitas aumentam, as casas vendem mais rápido, é impressionante, impressionante. Esse é o poder do audiovisual, né? É a mágica que o Val faz lá. Então, consultor imobiliário, agências imobiliárias, se quiser entrar em contato conosco, tá aqui o nosso contato. Vai estar aparecendo aqui embaixo, aqui, ó, para você entrar em contato com a gente. E é isso aí, assim como o Caleb acabou de falar. Cara, fotografia qualquer um faz. Mas a fotografia e o vídeo de alta performance para o imobiliário é um negócio que vem da alma, mano. E esse cara aqui fundou a Ângulo. Tô chegando agora para somar na parte de vídeo. E a gente tem conseguido alcançar resultados surpreendentes. Aproveitando essa questão do resultado surpreendente que eu acabei de mencionar, eu gostaria de já fazer mais uma pergunta aqui, já pensando também no público de casa. Deixa eu só... Desculpa, Lucas. Deixa eu só... para terminar a trajetória, né? Ok. Aí eu tô na Era, no centro de Portugal. Uma agência top, com imóveis caríssimos, só... E aí um grande amigo, que foi meu cliente, comprou um imóvel comigo por 55 mil euros na Baixa da Banheira. Sabe como é que ele comprou o imóvel? Posso contar a história? Conta, Pode, por conta. favor. O Val vai lembrar dessa casa. A casa tinha vista pro cemitério. A vista do quarto da casa era pro cemitério da Baixa da Banheira. E a casa não vendia, mano. Casa baratinha não vendia, todo mundo ia lá na casa não vendia. Eu entrei com ele lá na casa. Entrei, mostrei a casa, tal, não sei o quê. Aí a gente foi, deu, cara, tem agora a melhor parte dessa casa. E o cliente assim, como assim melhor? Não, a melhor parte é o quarto. Melhor que o quarto é a vista do quarto. Meu, a casa toda arrebentada. Casa para obra, toda arrebentada. E o cara, a melhor parte é a vista do quarto. Entendeu? Mas por quê? Não, porque tem vista para o futuro, cara. O que aconteceu? O cara desceu, bateu o martelo. Não, eu fico com a casa. Comprou a casa. E depois fizemos outros. Eu fiz um negócio para ele ainda lá ainda na era da Marquês de Pombal. Eu vendi. Eu achava. Eu acho que é Deus, cara. Não, eu tenho certeza que é Deus. Me deu uma graça. Eu achava uns negócios. Até hoje, eu acho uns negócios assim, ó. Cara, oportunidades que não tem como a pessoa desperdiçar. Esse mesmo cliente depois comprou um imóvel comigo lá em Lisboa, em Belém, pertinho de Belém. Eu não vou lembrar agora o nome da rua. Janelas Verdes, é uma coisa assim. Por 190 mil euros. Isso em que ano? Qual ano? Já agora? Ano retrasado, Ah, cara. sim, já tava 2-3 anos atrás. No centro de Lisboa, no coração de Lisboa. 190 mil euros. E a história foi assim, o menino tinha angariado a casa e não vendia a casa. Ele me falou assim, eu tenho uma casa aqui, cara, a casa não vende, o que eu faço? Eu já era diretor comercial dele. Eu falei, diz para cliente que eu tenho uma proposta de 190 mil euros. Ela queria 250. Eu disse para o cliente que eu tenho uma proposta de 190 mil euros. Ah, mas mostra a proposta. Não, só diz para ela. Se ela disser que aceita vender por 190 mil euros, eu arrumo o cliente para comprar. E ele ligou para a cliente e disse, olha, tem uma proposta de 190 mil euros. E ela aceitou. Aí eu liguei para esse cliente. Falei, cara, tem aqui uma casa para vender por 200 mil euros, você tem que comprar essa casa. Mas como é que é? Não sei o que, não. Tantos mil, vamos fechar o negócio. Assim. Ele falou, Caleb, 200 mil não dá. Eu falei, 190 para fechar agora. 190 fecha agora. Ele foi lá, viu a casa, foi com a esposa dele lá, desceu, viu a casa. Falei, cara, a casa é minha. Comprou a casa. Esse mesmo cliente. Ele depois fundou a Property Club, que é uma agência aqui da Moita, fantástica. Malta 100%. Cara, Malta, assim, ó, eu tenho o prazer de falar que eu só trabalhei com gente boa nesse mercado. E o André,
né? E o irmão dele, o Rui, e o Nuno, e a Mônica, e a Joana, e toda a turma que tá ali na Property Club são pessoas fantásticas. Vamos chamar ele para fazer um podcast Chama, aqui, né? eu trago ele para você, faço contato com eles para eles virem. Cara, pessoas fabulosas mesmo. E aí ele me chama, ele lá na frente, ele várias vezes vinha falar comigo. Tu tem que trabalhar para mim, tu tem que trabalhar comigo, tu tem que trabalhar comigo. Aí um dia ele me liga, Caleb, eu tô aqui por Lisboa, você topa tomar um café? Ele tava bem pertinho ali da agência, tava no Mama Shelter. A agência era quase na esquina do Mama Shelter. E aí eu pode falar, né, o nome dos Pode, Pode, tranquilo. tava ali quase na esquina do Mama Shelter, e aí ele me ligou, ó, tomar um café, não sei o quê. Daí eu sentei lá com ele para tomar um café, ele me fez uma proposta. Cara, quando ele me fez a proposta, eu falei, cara, eu tô dentro. Top. Tô dentro. E vim trabalhar com ele. Trabalhamos juntos um tempo. E aí, cara, em virtude daquelas coisas da vida, assim, eu falei, Andrezão, foi muito bom ter estado esse tempo com vocês aqui, né? Eles também entenderam que era um momento diferente para mim, né? Porque no final das contas eu estava trazendo todos os meus clientes para colocar debaixo do guarda-chuva deles e para eles talvez não estava sendo tão rentável pelo nicho de mercado que eles queriam atingir, né? E os meus clientes tinham um budget menor, né? São clientes do Barreiro, são clientes ali de Lisboa. Era um mercado um pouco diferente o meu daquilo que era a proposta da Property, que é a proposta da Property até hoje. Mas foi um tempo muito bom, de muito aprendizado. Fiquei ali acho que uns 4 ou 5 meses. E depois eu saí e fundei a Kairos. Então essa é a minha trajetória. Agora você pode perguntar. A pergunta que eu ia fazer para você é justamente relacionada a isso que você estava falando, igual você acabou de dar o exemplo. O teu cliente tinha um budget menor e inferior àquele da agência qual você representava. E eu queria saber a tua opinião, e até para o pessoal de casa entender, qual que é a diferença, se existe alguma diferenciação, porque, tipo assim, eu vejo que as pessoas, o vendedor que vende um imóvel high ticket, que é o topo de gama, ele apresenta um imóvel diferente de um cara que vende um imóvel standard. Eu não sei se existe essa diferenciação, essa classificação, e eu queria que você me falasse da tua perspectiva, da tua ótica como consultor, como que funciona essa diversificação do mercado de alto luxo para o mercado mais standard. Eu trabalhei nos dois mercados, né? Eu trabalhei no mercado standard, que é esse mercado que a gente conhece aqui na Margem Sul, que tem as suas nuances, tem as suas zonas mais chiques, assim, e mais elitizadas, né? E trabalhei no mercado de elite, que é o mercado de Lisboa, que é o centro de Lisboa. E o que eu pude perceber? O cliente, o cliente não, o consultor que consegue trabalhar nesse mercado aqui mais standard, ele vai desempenhar, ele vai vender, ele vai conseguir desenvolver e tal. Mas quando ele vai para o mercado mais elitizado, ele precisa dar uma máquina muito maior, né? Muda a linguagem, muda a forma de você falar com o cliente. Tem que ter o inglês. É porque, na verdade, é um processo, É né? todo um processo. O inglês é fundamental. Se não tiver o inglês, você não entra nesse mercado. Não entra. Por quê? Porque o cliente português, poucos clientes portugueses vão nesse high ticket, entendeu? Não são todos que vão, a maioria dos clientes. O mercado está nos mostrando isso, né? Saiu agora há pouco tempo uma reportagem, o mercado de Lisboa, os clientes portugueses de Lisboa, eles estão comprando na Margem Sul, porque não conseguem mais comprar em Lisboa. Quem compra em Lisboa hoje é o cliente inglês, é o cliente francês, é o cliente de outros países, porque nesses lugares os imóveis estão mais caros e aí eles vêm para Lisboa. E o mesmo que acontece, o cliente de Lisboa ele vem para cá. Estão vindo morar na Margem Sul por ter um custo menor nos imóveis, né? E mesmo assim, isso faz com que o nosso preço aqui também esteja subindo mais. Então, o consultor que está acostumado com o mercado standard, ele tem muita dificuldade de migrar para o mercado elitizado. O perfil de investidor é diferente, o perfil de cliente é diferente, a linguagem do cliente é diferente. O negócio é mais lento. Você não vende um imóvel de 1 milhão na mesma velocidade que você vende um imóvel de 200 mil. Estou dizendo velocidade não de colocar a casa à venda e vender a casa. Estou dizendo o processo da venda, a negociação. Porque venda é persuasão não existe mais aquela coisa, Val, que existia uns anos atrás. Se você vende um palito, você vende uma casa. Isso não existe mais.
O mercado está muito nichado. Então, se você é vendedor de casa, você tem que entender de casa. E aí a técnica que você vai empregar tem que ter a ver com a técnica da casa. Respondendo a tua pergunta, o consultor que trabalha no mercado standard e ele consegue se especializar, ele vai ter dificuldade de migrar para o elite. Agora, o consultor do mercado de elite, ele consegue se adaptar muito mais rápido ao mercado standard. Sim, é porque, tipo assim, o que eu penso? Vamos supor, o cara que ele tá o investidor que ele tá no mercado no patamar standard, é igual você falou, você tinha um cliente lá, você falou assim, cara, apareceu uma oportunidade, 200k a casa, você tem que comprar. Se ele não comprar, vai vir outro, vai comprar. Agora, no mercado de alto luxo, o cara que tem 1,5 milhão, ele não tá preocupado, porque ele vai poder investir, ele, tipo assim, ele tem 1 milhão para comprar. Sabe o que o cara que tem 1 milhão... Se eu ligo para um cliente que tem 1 milhão e digo assim, eu tenho aqui uma oportunidade de 200 mil para tu comprar agora, sabe o que ele vai dizer para mim? 200 mil no centro de Lisboa? Cara, uma coisa errada, eu não boto 200 mil no centro de Lisboa. Ele não compra. Ele não vê como uma oportunidade. Porque ele vai achar que tem algum problema, ele vai achar que tem algum rolo de documentação, ele vai achar que estão querendo passar a perna nele. Então, esse tipo de negócio você faz com quem você tem confiança. Então, é essa que é a dificuldade que eu tive em me adaptar ao mercado de elite. Não foi no inglês, que o inglês, graças a Deus, eu desenrolo bem. Não foi no timing do negócio. Foi daqui um pouco em entender como é que funciona a cabeça do cara que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões para fazer um investimento. Entendi. Porque não é nem a questão dele não estar preocupado. Se o cara me diz que tem 4 milhões para fazer um investimento e eu apresento um imóvel de 1 milhão para ele, ele vai achar que eu tô brincando com ele. Você entendeu? Sim. Então, agora, o cliente que tem 200 mil, ele quer que eu apresente um de 150. Ele quer que eu apresente um de 130. Ele me dá o 200 mil como um teto do limite dele, né? E um dos erros que os consultores cometem hoje é quando o cliente dá o teto dele, 200 mil, é procurar eu vou procurar um de 220 para chegar nos 200. Tu não chega mais nos 200. E o teu cliente não pode comprar acima de 200. Então, tu só perde tempo. Sim. Então, ou tu mira no 180 e no 190 e no 170, ou tu não vende a casa, ou vai aparecer outro que vai fazer E isso. assim, pega nesse nicho de standard e mais de luxo, né? Cara, é engraçado. A gente faz muita casa de luxo agora, né? A gente faz em Cascais, Estoril. Ontem a gente tava em Sintra, né? Uma casa maravilhosa de 4,2 milhões. E assim, é engraçado que a diferença, cara, assim, do atendimento também é diferenciado. Tipo, as pessoas que têm mais dinheiro são mais acessíveis, cara. São. Tipo, eu entro na casa assim, a pessoa não tá nem aí. Tipo, pode ficar à vontade, faça a foto aí como você achar melhor. E eu faço a foto, ele faz o vídeo, cara, assim. Eles não incomodam em nada. Ninguém te Já o chateia. povo mais de renda mais baixa fica meio que incomodado assim, sabe? Mais receoso, né? Mais receoso, né? Isso é muito interessante, mano. Cara, é igual, tipo assim, eu tava vendo esses tempos atrás um podcast, onde o cara tava falando dessa diferenciação dos mercados, né? Do alto luxo pro mercado mais standard e até um classe BC ali. E só que era no ramo de carro automobilístico. Aí o cara falou assim, cara, hoje em dia eu trabalho vendendo só carro de luxo. E aí ele tava falando da diferenciação, porque ele falou assim, cara, e eu queria que você pegasse esse exemplo que eu vou te dar e fizesse essa leitura para ver se acontece a mesma coisa no mercado imobiliário. O cara falou assim, ó, o cara que tem um Corolla para vender, preço de mercado no Brasil hoje, um Corolla vai estar saindo aí de 60 até 90 mil, dependendo do ano. A primeira oportunidade que o cara tiver, tipo assim, botou por 90, o cara ofereceu 85, o cara vai vender. Porque agora, de duas uma, ou ele precisa do dinheiro, ele quer trocar de carro. E ele tá afoito para aquilo acontecer. Agora, depois que ele entrou no mercado de alto luxo automobilístico, o cara que tem uma Ferrari, mano, ele tem uma Ferrari. Ele não tem pressa de vender. E o cara tava relatando, tipo assim, já aconteceu do cara oferecer, a Ferrari do cara tá 2,3 milhões, e o cara chega lá pra ver e o dono da Ferrari falou, cara, não vou vender porque eu não gostei, não fui com a cara dele. O cara não precisa do dinheiro. O cara não precisa vender a Ferrari pra investir em alguma coisa. Porque o cara que tem 2 milhões e 300 pra comprar uma Ferrari, mano, ele não precisa de dinheiro. E eu penso assim, no mercado imobiliário é a mesma coisa? O cara que tá vendendo um imóvel, o construtor que pegou, levantou uma casa, um bem, igual a gente foi filmar esses dias lá na Quinta da Biloura, 7,2 milhões de euros. Você acha que Espetacular nesse... casa, mano, espetacular. fantástica. Você acha que esse cara, pro nível dele, assim, pro nicho dele, ele pode chegar e falar assim, cara, não gostei do cara, eu não vou vender. Pum.
Porque não precisa, diferente de um cara de um público standard. Você acha que isso realmente acontece no mercado de auto luxo imobiliário também? Não só aqui, mas principalmente nos outros países, tipo assim, Dubai. Tu acha que isso acontece, essa diferenciação ou não? No meu ponto de vista, assim, vou falar como fotógrafo. Que eu também conheço uma boa galera aí que é consultor, né? Até de alto luxo também. Eu acho que isso não acontece. Eles querem vender. É o que Qual eu é ia a tua dizer. opinião? Eu também acho que não. Eu acho que não acontece por um simples fato, entendeu? O bem imóvel, ele valorizou. Se ele está vendendo por 7, ele comprou por 3, 4, por 5. Quem que não quer ganhar 2 E milhões? ele não vai querer saber quem tá Ele não comprando, vai quem querer não tá. saber quem está comprando ou não. O dinheiro... Tem uma frase que se diz no mercado imobiliário, o dinheiro não tem cor. O dinheiro não tem cor, cara. De onde vem, de onde vai, se é mais 5, se é o A, se é o B, se é o D que comprou, eles não querem nem saber. Porque o que é que acontece? Hoje em dia, quem tá vendendo as casas ou tá ganhando dinheiro em cima da casa, ou, por exemplo, quem tem em Lisboa, vende para vir para Margem Sul, porque lá tá valendo muito e vou viver na Margem Sul, vou viver melhor numa casa que eu vivo aqui no apartamento, vendo por 1 milhão, compro uma casa de 300 mil lá, 400 mil e fico com 600 E mil. uma casa boa. Tá ganhar dinheiro. Ele não Entendi. tá apegado à casa. Exato. Ou divórcio, que aqui em Exato. Portugal o que mais tem é divórcio. É. A maioria das casas que eu vou é divórcio. Entendi. Entendeu? Então, não estão apegados com a casa, então eles querem vender, mano. É porque Sim, tem uma entendeu? coisa que a gente aprende no mercado imobiliário, que é por que o tijolo, a gente chama assim, por que o tijolo ele sempre valoriza? Porque sempre tem um motivo para vender casa. Quer ver uma coisa? Gente morre todo dia, certo? Sim. O que acontece quando a gente morre? Herança. Herança. Tem que vender casa. Gente casa todo dia, não casa? Sim. Quem casa quer casa. Casa, tem que comprar Compra agora. casa. Nasce gente todo dia, não nasce? Se eu tenho 2 filhos e nasce o terceiro, eu tenho que trocar de casa, eu preciso de um outro quarto. Sim. Gente divorcia todo dia. Quando divorcia, tem que vender casa. Então, E tem os construtores, tem os construtores. Fora isso, tem os construtores, tem os investidores. Então, casa sempre tem quem venda e sempre tem quem compre. Por N motivos. N motivos. Então, o consultor ele tem que ter isso na cabeça dele. Sempre tem uma oportunidade de você vender uma casa, porque sempre tem alguém querendo comprar e sempre tem alguém querendo vender por um motivo diverso. Quando é divórcio, que o Val falou agora, rapaz, se tem um negócio difícil nesse tal desse negócio imobiliário, é quando tu pega um casal que está divorciando, tu tem que vender a casa. Fogo. Por quê? Porque às vezes um quer um preço, o outro não quer. Aí às vezes um quer separar e o outro não quer separar. E aí a casa é um negócio que eles têm em comum que pode fazer com que não separe. Aí tu entra numa guerra. Por quê? Porque daí, vamos supor, o homem não quer separar e a mulher quer separar. E aí o homem não quer vender a casa, porque se vender a casa vai ter que separar. E aí fica aquela luta. E vai dividir o dinheiro pros dois e comprar cada um comprar uma casa vai ser mais difícil Vai ainda. ser mais difícil. Complicado, né? Então, Só que eu vejo no divórcio, e aí é aquela coisa, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? O divórcio é uma e a gente tá aqui oportunidade. para fotografar. Vocês estão para fotografar e o consultor está para vender. Então, o que o consultor perspicaz faz? Fica amigo dos dois. Sim. Não compra a briga de ninguém. Por quê? Porque vai vender a casa deles e depois vai vender uma casa para cada um deles. Então, são Mata 3 negócios 3 em um. coelhos na cajadada só. Entendeu? Então, é um mercado cheio de oportunidades, cara. Eu não gosto que ninguém se divorcie, sou até contra o divórcio, mas acontece. E aí, você está no mercado, você precisa entender essas nuances, essas oportunidades para você fechar bons negócios. Entendi. E como você falou, tipo, igual, você respondeu aquela pergunta da comparação que eu fiz do mercado automobilístico com o mercado imobiliário, certo? Então, igual você falou, o cara não está preocupado com quem quer ganhar, porque o imóvel não é igual um carro. O carro, ele tem. O carro hoje em dia, tipo assim, com exceção desses auto luxo, o carro é uma necessidade. O imóvel ele não tem aquela depreciação, né? Se você for fazendo as manutenção, igual aqui, eu acho que você constrói a casa, são 10 anos de garantia pela construtora. Só que o imóvel sempre vai valorizar. Então, a ideia do consultor e até mesmo a ideia do vendedor, do investidor em si, é sempre o quê? É sempre rentabilizar, seja num médio ou num longo prazo. Então, o que é importante as pessoas saberem? Que, tipo assim, você investe no imóvel hoje, daqui 2 anos ele vai estar valorizado, ou até mesmo se a pessoa compra na planta, ele vai se valorizar, mas o que vai fazer aquilo lá ter um impacto visual de alto nível na hora da venda é ângulo. É a forma como isso é apresentado. Então, as pessoas que estão aí no mercado imobiliário, até os meus investidores, não basta ser só um imóvel legal, porque a pessoa, às vezes,
vai lá, injeta uma grana num bom arquiteto, numa boa construtora, levanta um patrimônio lindo. Só que, tipo assim, o fotógrafo vai lá, tira uma foto, posta no Idealista ou nas plataformas de venda, e aquilo não enche os olhos das pessoas, que é o caso que aconteceu naquele imobiliário que você falou, que você apresentou a foto do Valdeilson. Então, as pessoas que estão entrando nesse mercado hoje, imobiliário, e querem ter sucesso, não basta só seguir os passos que o Caleb mencionou aqui. É muito importante também você atrair o cliente com uma boa fotografia, com um bom vídeo. As coisas mudaram, os tempos são outros, entendeu? As pessoas às vezes vêem uma foto na internet, chega no imóvel, é outra coisa. E isso aqui não funciona e não vai funcionar mais. Tem muito consultor imobiliário e tem muito investidor que passa por essa situação chata de pegar um imóvel para vender, publicar uma foto, o cliente chega lá, está em outro país, pega o avião, vem aqui, chega lá na casa, não é aquilo e cancela o negócio. Então, com a Ângulo, vocês não vão ter esse problema. A Ângulo, ela vai lá, vai fotografar o teu imóvel, vai fazer o teu vídeo imobiliário e vai passar aquela transparência do que aquilo que realmente é. Tem clientes nossos que vendem casa à distância só com as fotografias e os vídeos que a gente faz. Então, essa é a diferença, essa é a importância. Não adianta você fazer um mega investimento no teu imóvel e na hora de for lá fazer o vídeo ou a fotografia para anunciar, você querer economizar. Tudo aquilo que é bom, que exige qualidade, que existe cuidado, tem um valor. A Ângulo a gente não tem preço, a gente tem valor, porque a gente está disposto a agregar aquilo que você precisa para vender a tua casa. É ou não é, Val? É isso aí. Então fala para o pessoal que está em casa, fotografar imóvel é uma coisa simples? Como que é? Como que funciona? Quando você sabe é simples, né? Mas assim, eu vejo muitos fotógrafos aí. Quando eu comecei, eu fazia foto com flash. Depois, que a gente trabalhou na Era, eu passei a fazer foto sem flash. E realmente é outra história, é outra. Por exemplo, você pega fazer o arquiteto planejou uma casa top com uma iluminação espetacular. Tu vai com flash, tu acaba aquela iluminação toda, porque o flash elimina toda aquela iluminação. Então, tem que saber como fazer foto, os ângulos, entendeu? Não é qualquer pessoa que vai. Eu vejo que tem muito fotógrafo em Portugal, faz foto de meia hora para fazer outro, para correr para outro, para correr para outro, para correr para outro. Tá cheio de imóveis para fotografar e fotografa uma porcaria, faz uma porcaria. Uma vez, vou contar uma história. Uma vez fui fazer foto do imóvel e tinha um fotógrafo lá, fazendo foto, né? E eu comecei, eu tava fazendo virtual tour, não tava fazendo foto. Eu fui pelo Idealista fazer virtual tour. E depois eu fiquei conversando com ele. Então, tal, como é que tu... Ele disse, não, eu gosto muito de fotografar pessoas, tal, mas eu faço foto de imóveis também, porque dá uma grana boa. E eu digo assim, e tu faz foto com flash, né? Eu falei, faço. E eu falei assim, cara, eu perco muito tempo na edição ainda, né? E tu perde muito tempo na edição, quanto tempo tu leva? Eu disse, cara, eu não edito as fotos. Ele disse, já sai aqui como tá, já sai boa. Aí eu disse, eu vou anotar. Como eu tinha o link do Idealista da casa, para meter o Virtual Tour, eu guardei aquele link para eu ver a casa, as fotos. Quando eu fui ver as fotos, 3 estavam boas, o resto é uma porcaria. Ela luz que é tudo lá, a sombra dos lustres no teto, a sombra da cama na parede. Casa, é uma coisa horrível, mano. Então, para fazer foto assim, Não precisa nem fazer. Não precisa fazer. não precisa E fazer. outra coisa também que a gente vê muito Não nessas... vai vender imóvel. Sim. Não vai vender imóvel. A gente vê muito nas casas que a gente, tipo assim, às vezes pega uma casa que não é exclusiva, não tem exclusividade, né? E a gente sempre olha o anúncio antes para saber como que foi feita a foto, como que o outro fotógrafo passou lá e fez. Cara, a gente vê cada aberração. Já aconteceu da gente ver foto na internet, no próprio Idealista mesmo. Tipo assim, o cara tirou a fotografia do quarto, as gavetas todas abertas, assim, as gavetas abertas do guarda-roupa. O cara não teve nenhum cuidado de esticar, cara, o lençol da cama. O cara não teve cuidado, mano, de desdobrar o tapete que ele passou e ficou ali com a língua... Então, tipo assim, é umas coisas absurdas que a gente vê, que eu olho pro Val e falo assim, cara, o cara não fez essa foto. Como que o cara teve coragem de cobrar por um serviço como esse aqui? E muito mais, como que o consultor teve coragem de pagar, ainda pegar o produto e colocar na internet? Eu não entendo como que isso é possível. Tem um cliente meu que tem alojamento local, que eu faço foto com ele faz 2 anos já. Ele só faz comigo, né? Eu vou para o Algarve com ele, fui para Mourão, fui para vários lugares, Alentejo, ele é aqui da Margem Sul, o Antônio. E da última viagem que eu fiz com ele disse que as pessoas gostam muito da foto e diz que quando chega no alojamento local, as fotos é igual
Tipo, quando ele chega, as fotos é isso aqui. Porque eu não uso flash, a minha edição eu tento deixar o mais natural possível, não clareio muito como estão fazendo aí, Uhum. as casas ficam tudo branca, Mudar a cor da parede, tudo, povo, cara. sem Uhum. cor, sem vida. Então, isso é muito importante, deixar a casa natural, porque a casa tem a luz natural. Você não pode clarear muito a casa, deixar uma coisa aberrante, entendeu? Então, isso é muito importante. O fotógrafo saber E o editar bem a consultor, foto. o consultor, ele tem que ter essa preocupação. Eu, como consultor, eu sempre tive a preocupação de ter a melhor foto. Tanto que eu levava o Val para onde eu ia. Por quê? Porque é o meu trabalho. Eu gastei tempo para angariar a casa. Eu investi tempo para ir lá atrás. E às vezes o consultor pensa que vai, não, eu vou botar um pouquinho de dinheiro aqui e tal. E eu vou lá eu mesmo com o telefone e faço as fotos. Consultor, você está começando agora, não faz isso. Não pega, por melhor que seja o seu telemóvel, por melhor que seja, não faça foto com o seu telemóvel. Procure a ângulo, procure um trabalho profissional, por quê? Porque tu vai ver o teu negócio vai alavancar. Quando você tem um cuidado com o seu negócio, ele cresce. Quando você cuida do seu, do seu trabalho, da sua atividade, a tendência é evoluir, é crescer. Eu vi isso acontecer, né, com vários imóveis, não é um nem outro. A gente tem tanta história já junto, Val, que eu nem, né, de tantos imóveis que a gente pegou e fotografou. Então, é muito importante ter uma foto, um vídeo bem apresentado. 3 dicas, se eu pudesse dar para um consultor que está começando agora. Primeira, Então faz o seguinte, antes de dar dica, olha pra aquela câmera ali. para aquela lá? Isso, porque isso aí vai correr o mundo, cara. Tá, então tá. Primeira dica que eu Não, fala de 3 dicas. 3 dicas que eu posso dar e que eu quero deixar para um consultor que está começando agora, né? Fotografia não é gasto, é investimento. Tira da tua cabeça esse negócio que fotografia de imóvel, tu vai gastar dinheiro, tu vai botar um dinheiro fora. Não. Fotografia é um investimento que você está fazendo no seu negócio. O cliente vai olhar e vai saber que as tuas fotos, que os teus imóveis condizem com a verdade. Eles vão ver a foto, condizem com a verdade. Eu perdi as contas de quantas visitas eu já fiz que o cliente chegava e dizia assim, mas não tem nada a ver com as fotografias. Mas depois que eu comecei a trabalhar com o Val, com a Ângulo, isso mudou. Mudou, porque é bem isso que o Val falou agora há pouco. O que a pessoa vê na foto, ela chega na casa e vê na casa. Então, primeira coisa, não é gasto, é investimento. A segunda coisa, segunda dica, né, que eu quero te deixar para você que está começando agora. Tira da tua cabeça aquela coisa de que o imóvel está em aberto, não vou investir tanto em fotografia porque está em aberto. O cliente me manda as fotos, eu uso as fotos dele. Pensa comigo. Se o imóvel está em aberto, ou seja, se o cliente está entregando para várias imobiliárias para vender a casa, é por quê? Porque ele quer vender a casa. É óbvio. Mas também porque ele não está tão preocupado assim se ele fez um trabalho profissional ou não. Por quê? Tem várias empresas que vão levar um fotógrafo que vão fazer. Então, para de pegar as fotos do cliente que mandou o sobrinho ou o tio, ou que foi lá ele com o telemóvel, tirou as fotos e colocar na internet para vender, porque está feio. E você não vai conseguir vender a casa. E você está competindo com várias outras casas. Então, a dica é, dê a mesma importância para um aberto que você dá para exclusivo. Cansei de vender imóvel em aberto, que estava há tempo no mercado por causa das fotos. Porque outras imobiliárias usavam a foto do cliente. Aí você entra lá no Idealista, no OLX, todas as imobiliárias com as mesmas fotos. Aqui tem as fotos diferentes. Olha o que aconteceu uma vez. A pessoa já tinha visto a casa com outra imobiliária. Pelas fotos, ela achou que era outra casa, viu a casa e comprou a casa comigo. A Casa diferença que o uma foto Val faz. fez a foto. Eu Aqui no Barreiro. lembro dessa. Aqui no Barreiro. O cliente já tinha ido na casa com outra imobiliária. Então, por isso que eu te perguntei naquela hora se era uma mineira que comprou a casa. Porque eu lembro Esse dessa aí era um mineira. mineiro. Eu lembro dessa mineira que foi lá assim, o fotógrafo, você é o fotógrafo. Olha, eu vim aqui por causa das fotos. Exatamente. Porque eu já tinha visto essa casa
em outra agência e eu não gostei da casa. Exatamente. E era um imóvel aberto. Era uma angariação em aberto. Estava em várias imobiliárias. E a pessoa comprou comigo. Por quê? Porque eu sempre dei a mesma importância do aberto para o exclusivo. Sempre, sempre. Nunca fiz a diferenciação. E a terceira dica, trabalhe com profissionais de qualidade e com pessoas que tenham um cuidado com o seu trabalho. Eu não estou só falando da Ângulo porque é a empresa que trabalha comigo, mas é diferente. Eu trabalho com o Val há 7 anos, quase 7 anos já. Uhum. Né? Então eu tenho propriedade para dizer que disparado hoje é o melhor fotógrafo de Portugal, disparado. Então conheço o Lucas já há pelo menos uns 2 anos, Isso. né, de outras caminhadas, e também assim, disparado é um dos melhores videomakers de Portugal. Então vocês vão ter uma equipe que vai fazer um trabalho de excelência e você vai ver que vai alavancar o seu negócio. O trabalho vai mudar, as vendas vão aumentar e você que é broker também muda essa mentalidade aí de que eu vou fazer foto com quem eu faço sempre. Muda o seu negócio. Procura um trabalho profissional. Fotografia hoje no imobiliário ela é mais de 60% da venda. Na minha opinião, ela representa hoje a fotografia e o vídeo mais de 60% da venda. Tá? Por quê? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão comprar uma casa. Agora vocês estão em casa, né? Tá lá com a Bruna, com a sua esposa lá para comprar uma casa. Elas vão ver as fotos na internet. Ela vê umas fotos de qualquer jeito. Ela vai querer ir ver a casa? Não, ainda mais mulher? É. Ela vai achar defeito em tudo. Ela vai ver o vídeo da casa. Ela vê um vídeo de qualquer jeito. Ela vai querer visitar a casa? Com certeza não. Então o consultor já saiu perdendo. Porque em quase 90% dos casos, quando você vende a casa para um casal, quem compra a casa é a mulher. É verdade. Então, o que eu notei, a diferença daquela época para cá, é que hoje em dia os consultores eles fazem mais fotos com fotógrafos profissionais. Porque como tá muito difícil angariar, Tem que ter um diferencial. tem que ter um diferencial, entendeu? E não vai entregar qualquer foto, botar na internet e enviar para quem quer comprar a casa. Uhum. Então, hoje em dia tem muito mais pessoas fazendo, consultores fazendo fotos, agências, entendeu? Porque tá mais difícil angariar, tá fácil de vender, Mas tá difícil mas angariar. tá difícil de angariar. E tá difícil angariar porque tá fácil de É. vender. Porque o proprietário vende a casa. Eu tô trabalhando muito na zona de Sesimbra. O que eu vejo de placa, vende-se o próprio. Vende-se o próprio. Mas é muito, 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 muito. Tem umas que eu passo num dia, ela tá lá. No outro dia eu passo, já não tá mais. Já foi, cara. Então o mercado tá muito rápido, né? Mas eu queria deixar essas dicas aí para essa galera que tá começando. É isso aí, Caleb. Desde já, acho que a gente já tá chegando no final. Cara, foi um bate-papo assim, pra mim, de muita valia. De verdade. Todas bom. as vezes que a gente conversa, que a gente não conversa só aqui hoje, a gente Aham. conversa sempre, toda semana o Caleb tá me ligando, a gente tá aí, o Val também. E todas as vezes é muito aprendizado que eu absorvo da tua parte. Muito obrigado mesmo. E uma coisa eu tenho certeza, que nesse podcast, que só nesse episódio, não deu pra gente contar tudo aquilo que Não já deu. aconteceu, tudo aquilo que vocês já viram. A E gente com não certeza- contou as ruins ainda. É, Só eu acho que a contou gente as vai ter boas. que marcar mais um episódio. Os pra perrengues que a gente passou, né? Perrengue, Hã? meu Isso aqui Deus. foi só uma introdução, assim, pro pessoal começar a entender. Mas eu acho que é isso. Eu queria agradecer desde já a tua presença, a tua participação, a tua Obrigado. disponibilidade. Val, você quer falar mais alguma coisa? Não, também quero agradecer o Caleb, pô. Tem uma história muito bonita com esse cara aqui, que é um amigão. Cara, foi onde tudo começou. Eu lembro quando eu vim pro Barreira, mano, trabalhar contigo. Eu lembro uma vez que tu falou. Uma vez o Caleb falou comigo assim, a gente saiu pra fotografar. E o Caleb super desanimado, porque não vendia, lembra? E o Caleb falou, Val, eu vou desistir, mano. Não tem como. Eu vou desistir. Eu disse, tu não vai desistir. Lembra desse dia? Não vai, mano. Aí, pô, é uma história. Não, mas a gente Top, tem que marcar mano. o próximo episódio também e É. contar isso aqui, pronto. Tem muita Tem que vir história. contar Tem muita história boa, né? E tem os perrengues também. Os perrengues é bom contar. Sim, é bom. o pessoal tem que saber. Agora, Caleb, manda um recado aí pro pessoal que tá em casa pra
O pessoal quer entrar em contato contigo para saber mais um pouco mais sobre o seu trabalho. Manda um recado aí, pessoal, agora. Beleza. Pessoal, você quer comprar casa ou quer vender casa com transparência, segurança, agilidade, né? Nós temos já aí 7 anos de experiência no mercado imobiliário aqui em Portugal. Você que está no Brasil e quer investir em Portugal, você que está nos assistindo na Angola e quer investir em Portugal, você que está em Portugal e quer investir em outros países, também nos procure, né? Vai aparecer aqui embaixo o nosso contato também, o nosso Instagram. É só fazer o contato com a gente, a nossa equipe vai estar de prontidão para te auxiliar em todo o processo, como eu costumo dizer, da angariação até a escritura ou da ou do primeiro clique, né, até a escritura. Conte com a Kairos. É isso aí, pessoal. Gente, mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos vocês, a permanência aqui até o final desse episódio. Lógico, eu também quero passar aqui para deixar e lembrar vocês que nós estamos gravando aqui na Dependência da Fábrica, um estúdio audiovisual focado em casting de artista, produção musical, filmagem de eventos e também a produção de podcast. Então, se você tem um projeto que é tirado do papel, você tem alguma música, você vendeu a casa para um artista, você vendeu a casa para algum cantor, para algum músico, e você está assistindo esse podcast aqui, lembre-se, o podcast da Ângulo, ele é gravado aqui nas dependências do estúdio da Fábrica, que também é um braço da Ângulo, onde o Valdeilson é meu sócio. Então, eu vou estar deixando o arroba aqui, ó, @defábricaestúdio, para você estar entrando em contato com a gente. Fotografia, vídeo, cobertura de evento, live stream, produção musical, mixagem, masterização, casting de artista, produção de podcast. Ah, Lucas, eu quero gravar um podcast na minha residência, na minha mansão. Cara, a gente leva toda a estrutura até a tua mansão. Não tem problema. Ah, eu quero gravar um podcast no meu iate. A gente já gravou. A gente já filmou eventos em iate, barcos particulares, eventos de networking. A fábrica está aqui para te atender. O céu não é o limite para nós. Você quer pular de helicóptero? A gente vai pular com a câmera junto atrás de você. O Val vai estar lá com a câmera para fotografar, pegar os melhores cliques e os melhores momentos. Então é isso. Siga lá nós também, o @defábricaestúdio. Você que está aqui, obrigado. Mais uma vez, pegue esse link aqui, dispara para todos os seus contatos. Curte, comenta, compartilha, deixa a tua pergunta aqui embaixo que nós vamos estar respondendo. E agora eu passo a palavra para você, Val, para você finalizar esse episódio de hoje. Caleb, muito obrigado. Obrigado, por ter Val. vindo, mano. Irmãozão. Lucas, Irmãozão. muito obrigado. Obrigado, Val. por esse Obrigado, podcast. Caleb. Tamo junto. Galera do Brasil, Malta de Portugal, muito obrigado. Chegamos mais ouvindo o Ângulo Podcast. Até o próximo. Tchau.